Aprendizado não supervisionado. Vamos agora abordar um outro tipo de problema. Partindo de um conjunto de objetos, e sabemos que são frutas, nosso objetivo agora é separar subgrupos que compõem certas características comuns. Não sabemos em princípio que frutas temos no conjunto, mas queremos de alguma maneira separá-las em grupos semelhantes. Vamos tirando fotos de cada objeto, porém nesse caso, diferente do sistema supervisionado, não temos uma variável target e um operador que identifica para o modelo o que é este objeto. Sabemos apenas que são frutas. Nesse caso, queremos treinar o modelo de forma a agrupar geometrias e cores de objetos em grupos. O modelo deverá então captar diferentes grupos de objetos chamados clusters. Como no caso anterior, depois de centenas de fotos, alguns padrões começam a aparecer. Nesse caso, nós definimos que dividiremos o conjunto em 3 clusters. Na sequência, captamos as imagens de uma laranja, um tomate, uma maçã, uma pera e um limão, e o modelo foi captando a sequência de bytes de cada uma das imagens. Após percorrer e registrar todas as imagens, e pelo fato de termos pedido ao modelo para dividi-las em 3 clusters, aparecem os resultados. Uma vez posto o modelo em produção, ao apresentar uma nova fruta, ele responderá não qual fruta é, mas a qual cluster pertence essa fruta. Então note que ao definir 3 clusters, o modelo certamente vai errar, por exemplo, juntando limão com pera e maçã com tomate. Para tentar resolver isto, deveríamos definir maior número de clusters, talvez fazendo esse número igual ao número de frutas diferentes que podemos ter. Note que o princípio geral da divisão dos dados em dados de treinamento e teste não pode ser facilmente aplicado no aprendizado supervisionado. Esse processo é chamado de aprendizado de máquina não supervisionado porque não sabemos quais são os objetos pré-existentes e não existe um operador que supervisiona o processo. O aprendizado não supervisionado pode ser um objetivo desafiador por si só, porque os dados de entrada para treinar o modelo consistem em conjuntos de valores numéricos sem nenhum target correspondente. Entretanto, ele pode ser muito útil para detectar o que os olhos humanos não conseguem, como, por exemplo, padrões ocultos em casos de fraudes. O aprendizado não supervisionado é extensivamente usado em marketing para, por exemplo, fazer segmentação de clientes. O gráfico mostra a relação entre renda e gastos de clientes e a distribuição dos 4 clusters. Poderíamos interpretá-los como os seguintes segmentos de clientes. Cluster 1. Clientes com renda média anual e baixo gasto anual. Cluster 2. Clientes com alta renda anual e médio a alto gasto anual. Cluster 3. Clientes com baixa renda anual, sem tendência nos gastos. Cluster 4. Clientes com renda anual média, mas alto gasto anual. O Cluster 4 claramente é um segmento de clientes em potencial. No entanto, os Clusters 2 e 3 podem ser segmentados ainda mais para chegar a um grupo de clientes-alvo mais específico. Note que neste exemplo somente usamos 2 variáveis, renda e gasto, mas na prática usamos dezenas ou centenas de variáveis para fazer a classificação, como por exemplo, idade, sexo, CEP, produtos comprados e etc. O sistema não supervisionado é aplicado em RH, na seleção de pessoal, detecção de fraudes em sistemas financeiros através de movimentações atípicas, associação entre produtos vendidos em supermercados e muitas outras.